Camerinho. Perfeito. Desculpe, Ricardo, eu vou tirar a câmera, tá? Obrigado. Boa, Legal. Obrigada. Prazer tê-lo conosco. Ricardo, do you hear me better or is the same? Yeah, now it's okay. Now it's great. Okay. Do you hear me better? Perfect. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. So for me, it's okay. Yeah, it's great now. For you is okay. All right. Okay. Marcela, do you hear me? Ativar sua câmera e aí a gente para apresentar vocês. Olha só, perfeito. Sound is muted. لا طبعا هذه كلمة muted. هم سامعينك. انت فهمت هعمل ايه يعني اشتغل كده الاول. اذا هنك هنرجع بالموديل. Só desafio de algumas pessoas. Pessoal, queria agradecer a presença de cada um de vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcela Furtado, eu coordeno o Departamento de Ginecologia aqui do Grupo Neves, e nós estamos aqui hoje muito gratos por estar recebendo profissionais, excelentes professores e amigos para iniciar essa nova fase, essa nova temporada aqui do hospital. Em nome da minha equipe, eu gostaria de agradecer a todos por participarem do nosso primeiro webinar internacional, e eu quero que vocês se sintam em casa e aproveitem essa apresentação. Hello everyone, for those who still don't know me, my name is Marcela Furtado. I'm the head of Gynecology Department of Grupo Neves, and we are here today really thankful to receive excellent teachers, great friends to start this new season of our hospital. On behalf of my team, I would like to thank you all for attending our first international webinar. Please feel yourself at home and enjoy our presentation. Our first class will be with Professor Ricardo Lasmar. He is professor at Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro, in Rio. And we will talk about the diagnosis and the impact of uterine septum. Pessoal, eu acabei de apresentar o professor Ricardo Lasmar, ele é professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e membro da Comissão de Endoscopia Ginecológica da FEBRASO. Nossa primeira aula vai ser sobre diagnóstico e impacto do septo uterino na fertilidade, certo? Nós, em seguida, vamos ter uma aula do professor Osama Shalk, ele vai ministrar aula em inglês, mas a aula do professor Ricardo será em português, e em seguida, o nosso colega e amigo professor Luiz Cavalcante vai dar algumas palavrinhas finais para a gente encerrar essa apresentação. Professor Lasmar, está tudo certo aí para a gente começar a apresentação do senhor? Vou fazer agora. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, com o professor Osama, com o professor Lula, e o convite de você, Marcelo, seu convite, e me sinto muito honrado com esse convite. E em cuidado a tudo isso, os meus slides em inglês, porque eu tinha te perguntado e você me falou que seria em português. Então, eu fiz em inglês. E eu vou falar em português, eu vou falar de uma forma que todos entendam. Então, nós vamos falar sobre septo uterino, sobre diagnóstico e o que ele causa de dificuldade para paciente que deseja gravidez. E vocês vão ter, com certeza, uma belíssima aula do professor Osama, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mais habilidosas e mais criativas. Então, acho que isso daí vai dar um subsídio grande para que ele faça a apresentação da cirurgia. Então, quando nós falamos sobre alterações morfológicas uterinas, a incidência dela é bem variável, talvez chegue no máximo a 5,5% dos casos. E quando separamos quais são as queixas
quais são as queixas que nós teríamos a infertilidade, o acometimento de aborto nessas pacientes, e quando nós associamos infertilidade e aborto, nós temos quase 1/4 dessas pacientes com a possibilidade de ter alteração morfológica. Das alterações, das malformações uterinas, o septo realmente é o mais frequente, é o mais prevalente. Nós temos uma incidência de quase 35% dos casos de malformações, e próximo a ele tem os úteros bicornos e os úteros arqueados. O que acontece? Quais são os sintomas que nós temos nas pacientes com septo? A grande maioria dessas pacientes... Fala. Licença, desculpa, a sua apresentação está parada. Está parada? Isso, vamos fazer de novo como eu mostrei ao senhor, por favor. Vai em compartilhar. Isso. Mas tem que ir lá no Share Desktop, compartilhar a tela inicial. Primeiro do lado esquerdo. Compartilhar a área de trabalho, tela 1. Aí? Apareceu? Apareceu, agora vamos lá. Lá em cima do lado esquerdo, do começo. Mudou? O senhor clicou em do começo? Mudou? Só um segundo. Ainda não mudou. Você está falando para colocar aqui no começo, mas antes tem que fazer o quê que você falou? Deixa eu tentar aqui pelo senhor, só um segundo. Me autoriza a manipular os seus slides, professor, por favor. Já foi. Pronto. Pronto. Eu só preciso que o senhor coloque agora para apresentar, ficar em tela cheia, por favor. Tá. Oi? Apareceu? Não, ainda está pequeno. Aqui para mim aparece tela cheia. Engraçado. Vamos voltar lá. Vamos ver aqui. Esse vai. Ainda não. Cancela como nós fizemos mais cedo, por favor, professor. Vai em compartilhar. Compartilhamento. E reinicia. Professor Zama, we had a problem here with the slides, with the presentation. Figuring it out. Oi? Pronto. Agora o senhor vai aqui em área de trabalho. Eu já coloquei, já não apareceu não? Ricardo, do you have any problem? Pronto, agora vai aqui do começo. Aqui no compartilhamento. Compartilhar. Doutor Ricardo, área de trabalho. Fala. Está tendo problema porque o senhor está compartilhando a tela errada. Deve estar compartilhando deve aparecer a opção das duas telas. A tela com a apresentação full screen e a outra. Aí deve estar nessa daí ainda, entendeu? O senhor tem que compartilhar que está full screen. Ah, tá bom. Então deixo aqui. Ok. E aí eu vou compartilhar. Okay. Põe em modo de apresentação, clique em compartilhar e escolhe a apresentação. Já em forma de apresentação. E não a tela do PowerPoint. Essa? Foi? Agora. Tá. Agora perfeito. Desculpa. Diz que foi, tá passando? Agora sim, perfeito. Eu peço desculpas, mas realmente é uma nova experiência de apresentação. Então, assim, aqui nós estamos nos sintomas das pacientes com septo uterino. A grande maioria dessas pacientes é assintomática. Nós vimos que a infertilidade e a aborto... Tudo bem? Está tudo bom? Pessoal, por favor, desativem seus áudios, por gentileza. Obrigada. Nós vemos que boa parte dessas pacientes é infertilidade e aborto.
podem acontecer alguns casos de prematuridade, é menos frequente a dor pélvica no caso de septo e sangramento uterino anormal do que em outras malformações. Embriologicamente, nós temos que os ductos müllerianos se formam, têm origem da invaginação do epitélio celômico e que vai se diferenciar, vai haver uma diferenciação em útero, trompa e na parte superior da vagina. Então, nós temos que, na 6ª semana, a diferenciação acontece, na 9ª semana há uma migração, na 3ª fase nós temos, na 10ª semana, a fusão desses ductos, na 4ª fase há uma canalização desses ductos, e o que vai acontecer é que essa absorção ela vai acontecer em torno da 16ª semana. Então, o que acontece quando nós temos alguma alteração nessa 3ª fase, na fase onde tem a fusão? Nós vamos ter o acontecimento de útero de Delfo e útero bicorno. Na 4ª fase, se não houver a absorção do septo, nós vamos ter o útero septado. Quando há uma absorção, nós podemos ter o útero arqueado, que ainda é um certo abaulamento da região fúndica uterina. Existem classificações, e são 2 classificações que existem. A da AFS, que é essa classificação que nós estamos vendo. O que nos interessa nessa discussão seriam os úteros bicornos e úteros septados e arqueados. O que, a última classificação da SGE, ela mostra bem que é um pouco mais didático, que a classe 0 é o útero normal, os úteros dismórficos é um tema bem novo, bem atual. O professor Luiz Alonso é um especialista nessa discussão e mostra a possibilidade de recuperação uterina nesses casos para fins reprodutivos. O nosso tema principal, que são os úteros septados, estariam aqui no número 2, na classe 2. Os úteros bicornos, com alteração da sua forma externa e interna, no grupo 3. Então, nós vamos falar sobre esses 2 grupos nessa discussão, porque, como nós vemos aqui, há uma certa semelhança na visão quando nós temos a visão esteroscópica. É claro que nós vamos falar que não é só a visão esteroscópica que pode fechar esse diagnóstico. Porque, como nós temos uma alteração externa, alguns exames, e é fundamental quando você tem uma suspeita de alteração morfológica uterina, que você faça uma investigação com exame de imagem. Na investigação externa, a ultrassonografia tem uma qualidade moderada. A ultrassonografia 3D tem uma qualidade excelente, porque ela pode mostrar perfeitamente a parte externa do útero, o formato total do útero, principalmente quando você faz a incidência coronal. A ressonância magnética, da mesma forma, ela é bem precisa, bem exata nesses casos para diagnóstico das malformações. E a laparoscopia, que poderia ser um método muito usado há mais tempo, hoje em dia, com a melhora da qualidade de imagem dos outros métodos, ela só está indicada quando você vai fazer alguma intervenção cirúrgica, tanto a intrauterina quanto a abdominal, ou no caso onde você tem um limite do desenho uterino que possa haver uma chance maior de perfuração no ato esteroscópico. Para a investigação da parte interna uterina, nós temos a esteroscopia, nós temos a esterossalpingografia, e tanto a ultrassonografia como a ressonância magnética também podem ver tanto a parte externa quanto a parte interna. Então, são os 2 exames que nós teríamos muito bem com a avaliação completa da cavidade. O que é importante quando você se depara com uma paciente com um quadro de malformação uterina? Você avaliar também a possibilidade de alterações do trato urinário. Isso é frequente você encontrar essas alterações. Avaliar, nós estamos falando de paciente que pensa em engravidar, nós avaliarmos também a questão do orifício interno, da parte de competência istmo-cervical, porque não é infrequente nós nos depararmos com alterações morfológicas em competência istmo-cervical. E uma outra questão que é pouco abordada, mas que é extremamente interessante quando você pensa em conduta e
até em sintomatologias de dor, é a associação de doenças que eu vou mostrar para vocês. Porque se nós pensarmos sobre endometriose, nós vamos ver que um fator de risco para endometriose, isso está em toda a literatura, é uma formação uterina. Então, nós não podemos deixar de pensar, principalmente na paciente que tem dismenorreia, uma possibilidade de associação também com uma doença, uma adenomiose no caso. Então, eu vou mostrar para vocês uma ressonância onde nós conseguimos ver um rim pélvico. Né? Isso é importante quando você se depara com pacientes com malformação uterina. A questão do orifício interno, se ele está incompetente ou não, isso a esteroscopia, a esterossalpingografia podem mostrar muito bem esse dado para você, isso pouco avaliado em outros exames de imagem. Mas para paciente que quer engravidar, isso é importante para você sinalizar a possibilidade de uma cerclagem. E lesões mais próximas da serose está mais relacionado com a endometriose e com a teoria da desfluorescência uterina. Desculpe, tem alguém falando. Já tirei, doutor. Pode continuar. Obrigada. Diagnóstico de malformação e adenomiose. Olha como é que vocês vão ver. Nesse caso, por exemplo, nós temos um útero bicorno, externamente esse desenho, com septo e cheio de adenomiose em sua parede. Então, assim, ela não depende de um só tratamento para engravidar. Ela tem alguns fatores que são importantes de serem avaliados prévias à cirurgia para que essa conduta possa ser possível se a fins reprodutivos. Nós temos aqui, da mesma forma, um septo e adenomiose em toda essa parede uterina. Então, nós temos que pensar e avaliar na possibilidade da adenomiose nos casos de malformação uterina. Aqui, eu tenho que agradecer ao professor Luiz Alonso, que me cedeu essas imagens, que são imagens lindas de ultrassonografia 3D, onde você vê com precisão a parte externa do útero e a parte interna do útero, demonstrando o septo, a presença de septo, a parte de septo fibroso, a parte de septo muscular, dá para ver nitidamente a diferença de tecido muscular e tecido fibroso. Isso é num corte coronal na ultrassonografia 3D. Então, a ultrassonografia 3D substitui muito bem, é o que nós não estamos acostumados aqui no Rio, a ressonância numa qualidade perfeita quando você faz esse corte coronal. Aí, como eu estou falando de diagnóstico, o que nós fazemos quando estamos com uma paciente com uma suspeita de malformação uterina e ela vai fazer uma esteroscopia no consultório? O que eu tenho que ter atenção, o que eu tenho que buscar nessa paciente? Normalmente, ela já vem com o exame de imagem e, às vezes, o exame de imagem, uma ultrassonografia bidimensional, ela põe ponto de interrogação. Então, nós vamos tentar ver, nem sempre é possível, mas vamos tentar mais informações, porque geralmente esses casos são casos para gravidez futura. Então, eu faço normalmente um toque bimanual, buscando noção da superfície do útero, do volume do útero, da forma desse útero. Se eu vejo que eu sinto que tem duas áreas separadas, eu vou pensar muito mais no útero bicorno. Se eu vejo um útero com fundo maior, eu vou ficar mais atento a algumas outras alterações, desde que eu perceba. Não quer dizer que seja exato, mas pode me dar algum sinal importante. E o que eu vou ver na esteroscopia? Vou ver o trajeto. Se esse trajeto está normal, se tem algum fator obstrutivo, se tem alguma alteração nesse trajeto. Se esse canal cervical está regular. Então, eu tenho que começar a ver desde a vagina, se eu tenho algum septo vaginal, alguma coisa nesse sentido. Avalio a competência do orifício interno. Aumentando e diminuindo a pressão, eu vou vendo a movimentação desse orifício interno. Na cavidade, eu vou ver se ela é regular, vou ver a capacidade de distensão dessa cavidade. São pequenos detalhes que a gente tem que estar atento, porque se eu tenho área de fibrose, não vai haver uma distensão importante. Se eu tenho útero bicorno, eu vou conseguir uma distensão dessa cavidade. Então, pequenos detalhes podem me ajudar a sugerir a possibilidade, em alguns momentos eu tenho dificuldade, o exame de imagem que vai me esclarecer, mas porque eu não vou ver a parte externa do útero. O endométrio, a presença desse endométrio mais exuberante é sinal que eu tenho uma basal existente. Quando eu tenho esse endométrio mais ralo
descolando com facilidade com o uso de pinça, eu estou mais diante de um tecido que provavelmente não tenha basal, seja um tecido fibroso. Isso eu posso fazer na esteroscopia. Avaliar a regularidade da região fúndica e olhar como eu faço para enxergar os ósseos tubários. São esses dados que são importantes para que a gente tenha uma visão da possibilidade e também um pensamento de como vamos fazer caso seja cirúrgico esse problema dessa paciente. Então, aqui nós temos a imagem de uma cavidade normal. Como é que eu vou fazer para fazer o exame de esteroscopia? Vou entrar com a ótica. Quando essa ótica estiver no terço inferior da cavidade, eu vou conseguir enxergar, por ela ser foroblíqua, cada ósseo tubário sem problema nenhum. Ok? Então, assim, eu estou no terço inferior, facilmente eu assisto os dois ósseos tubários apenas fazendo giro de 180 graus nessa ótica e consigo olhar. Então, nós estamos vendo aqui um caso, daí uma esteroscopia normal. Entra na cavidade e, assim, o giro da ótica não se mexeu na ótica, apenas girou a ótica, eu tenho acesso aos dois ósseos tubários naturalmente. Então, isso é um sinal de que eu estou diante da cavidade normal. Já olhei o fundo está normal, sem problema nenhum. O que eu vou fazer o diagnóstico diferencial? Então, eu tenho aqui um caso que vocês estão vendo que é um pouco diferente daquele que nós vimos anteriormente. Aqui nós temos um útero bicorno. Então, o que eu vou fazer no útero bicorno? Para assistir o ósseo tubário, eu vou ter que fazer uma inclinação na minha ótica, não só o giro, mas eu vou ter que sair da ótica do centro para a lateral. Então, eu vou para a lateral direita com a mesma parte foroblíqua do ósseo tubário, porque a região cornual está mais afastada, está mais afilada. Então, eu tenho que fazer esse movimento de afastamento do centro com a ótica, para poder assistir. Então, nós temos aqui, vamos olhar, eu tenho que inclinar para poder chegar na região do ósseo. Estamos vendo que o fundo não está perfeito, o fundo não está alinhado. Tá? Eu não consigo ver o ósseo daqui, vocês estão vendo? Então, assim, aqui, ó, uma incompetência, e aí eu vou fazer esse exame, vou olhar esse exame desse jeito e vou poder enxergar esse ósseo só se eu inclinar essa ótica para entrar aqui, e às vezes eu inclino mais ou menos, de acordo com o outro, vocês vão ver que eu tenho que inclinar mais para poder, ó, não estou vendo esse ósseo, vou fazer um movimento diferente para entrar. E o que acontece no septo? Nós estamos vendo que também tem uma regularidade central, uma proeminência central, mas olha a qualidade desse endométrio comparado com esse endométrio daqui. Então, nós temos um endométrio mais pobre, porque eu estou diante de um septo. Eu faço também angulação para poder ver, mas essa área daqui me mostra que eu estou diante de um tecido de base diferente do tecido basal regular do útero. Então, nós estamos vendo aqui, olha, eu vou ter que desviar lateralmente, porque há um túnel aqui, e vocês vão ver que eu vou ter dificuldade de distensão, porque esta parede é fibrótica. Então, eu vou conseguir enxergar, mas eu vou ter uma dificuldade, e vocês vão ver que o endométrio fica pobre nessa região toda aqui. Ok? Então, essa é um diferencial que a gente tem bem marcante. Tem um que está no meio, que é onde nós temos o aumento da região fúndica, um discreto afunilamento e um discreto abaulamento da região fúndica. Então, é um útero arqueado, que nós vamos ter que fazer um movimento, mas não vamos ter uma deformidade fúndica tão marcante como essa. Mas eu posso falar para vocês que esse caso é um caso de septo. Nós estamos vendo os ósseos tubários.
Então, a esteroscopia dinâmica vai me permitir que eu entre com uma pinça e possa seccionar e testar se eu tenho endométrio ou não. Eu estou vendo fibrose e isso daqui está sendo facilmente ressecável e eu vou ver que não é um septo, isso é uma sinéquia. E essa sinéquia foi retirada no momento do próprio exame. Casos que também mostram para a gente uma diferença, essa paciente tinha um útero esquerdo rudimentar, foi operado, foi retirado esse útero, ali é o orifício interno do hemiútero esquerdo, teve neném e agora ela está com queixa de sangramento e apareceu com um mioma no útero, num hemiútero direito. Então, assim, são casos que a gente começa a avaliar e pensar numa cirurgia, na possibilidade de cirurgia dentro de um útero que agora seria um útero unicorno mesmo, é um útero unicorno direito, e avaliar essa possibilidade cirúrgica que o professor Osama vai mostrar com habilidade. Não miomectomia, mas a septoplastia. Então, nós só estamos mostrando a possibilidade. E o último caso é um caso também de mioma que a gente tem associado uma doença que é mioma, mais de um mioma na cavidade, e a presença de septo uterino. Mostrando que você tem que pensar na estratégia, qual estratégia você vai fazer diante de duas doenças concomitantes numa paciente que ainda deseja gravidez. Isso eu não sei se o professor Osama vai mostrar, mas é um caso interessante para sempre colocar numa discussão de especialistas e uma visão possível. Bem, era essa a minha apresentação. Eu espero que tenha sido do agrado de vocês e estou à disposição no final. Muito obrigado a todos. Excelente aula, professor Ricardo. Muito obrigada. Queria abrir agora para as perguntas. Não é melhor o professor Osama falar? Pode ser? Perfeito. Eu acho que é melhor ele falar, deixa ele falar. A gente faz no final, né? Excelente. Isso. Professor Osama? Deixa eu ver. Qual a casa da mãe dela? Osama, can you hear me? Yes, Marcella, I can hear your lovely voice. Okay, perfect. Can we start your class now? Yes, Ricardo finished already? Yes, he just finished. Yes. Did you see my presentation? I have to learn Portuguese, Ricardo. Very attractive, but difficult. Difficult. Okay, sorry. I sent you my presentation in English. No, I could see that your pictures and the MRI is very nice. So let me know. Do you see me? Yes. We can Okay. see you and we can hear you. Here. It's okay. Everything's okay. Vocês desligassem a câmera e o áudio, por favor. Tudo bem? Por favor. Falta só uma câmera. Marcela. Professor Osama, can we talk now? Marcela, do you see now the presentation? No, I can't see the presentation so far. You have to go directly to share as we did before. I cannot hear you well. Can you repeat? Do you see me? Do you see my presentation? No, I cannot see it. You cannot. She cannot. I'm trying to make share screen now. So at any moment, if you don't hear me, let me know. Okay.
And you can see picture now? Yes, now it's perfect. I just need you to put on play. Are you ready? Not yet. Are you ready, my friends? I am ready. But please put play first, so then we can see if it's gonna be okay. I don't hear you well. Tell me if you... Professor, I can hear you perfectly. André, vem cá. Fale sério com eles. Do you see my slide? Yes. My slide you can see. Okay. I will start now. Everybody's ready? Say yes. Yes, we're ready. Okay, first I'd like to thank Marcela Furtado. Thank you, Marcela, very much for inviting me to your lovely Brazil. But next time I want to come physically, okay? Okay. We will make it work. So, everybody, welcome to the inside of the uterine cavity, and let us discuss one of the very controversial problems. You will hear so many opinions about this congenital anomaly, the uterine septum. Is it common? Yes. The literature say that if you look at general population, about 5%, 5 to 8%, they suffer congenital uterine anomaly. But if you look at the only infertile population, 13% of them suffer of anomaly. And if you look to patients with recurrent pregnancy loss. Osama, Professor, excuse me. Yes. Your presentation is not going through. It's not going. No. I need you to stop sharing. Now, can you see now? Yes. So you have to put it on play. Now, can you see the slide, Marcela? Yes, I can see it. Okay. So I will play it on this mode because on full screen maybe it's not going well. All right? Okay. Okay. So again, the prevalence is much higher in patients of recurrent pregnancy loss. Up to 1/4 of the patient, 24%, they suffer from congenital uterine anomaly. Next year. So if you see this picture, which is very familiar, do you know this picture, Marcela? Yes, I can see it. Yes, yes. This is the latest classification of the European Society for Uterine Anomalies, okay? Perfect. So U0 is the normal uterus. So 0 in the classification means normal. So for the uterus, U0 means normal uterus. C0 means normal cervix. V0 means normal vagina. So U0 is the normal uterus. U1 is the dysmorphic uterus, which could be an infantile or a T-shape. But U2 is the uterine septum, whether complete or incomplete. And then U3 is two separate holes, the bicornuate uterus. U4 is the unicornuate uterus. Next day, Marcella, do you see this picture? Yes, we can see it. Perfect. Go ahead. What is your diagnosis, Marcella, for this hysterography? What do you think?
Is it a septum or bicornuate? Full screen. Marcella, do you see the picture now? Yes. You can put it on play. And what about this picture? And what about this picture? It's the same Septum one. or bicornuate? It's the same one. Same? Yes. Can you see a difference between and that? Can you see? It's not going through. It's the same picture, Professor. You need to put on play. Okay. So look at me now. Look at my face. You shut your camera down. We can see you. I want to tell you something now. So when you see my face, let me know. Do you see my face? Not yet. Do you see me now? No. Okay. So I want to show you with my hand if the angle between both corneas less than 90 degrees, then it is a septum. I'm trying to make with my hand. You cannot see my hands now. No, no. You have to open. I'm trying to open the camera again. You have to activate your camera, Professor. I'm activating the camera. It shows camera active now, but I can see picture of somebody else. No, we can't see you. You cannot see me? No. I think you might did it wrong. Go to stop your presentation. Stop sharing. Then let's try again as we did it before. I did stop sharing and share again. Okay, and then go through desktop and share again. Okay. Tell me what you see now. Now it's the same picture as it was. Do you see a picture of a septum or no? Hysterography. Do you see any image of a hysterography? Yes. Okay, look at the angle. That was the angle. The angle between both cornea. Do you see this angle, Marcella? Yes. If this angle less than 90 degrees, then it is a septum. If the angle more than 90 degrees, do you see this? Yes, yes. So, what do you think? If this is septum or bicornuate? Septum. In this picture, we cannot tell. If the angle is more than 90 degrees, it can be septum, it can be bicornuate. You cannot tell. But if you have this picture, this is 100% septum. But for this picture, you cannot tell. Next slide. You have to do 3D ultrasound. Okay? Do you see this 3D ultrasound? Yes, we can see it. Now we can see everything. Okay. So these are three different types of septum. The first one is a septum reaching midway between the fundus and internal os. The second one, the septum reaches all the way down
and vagina. Next. So the most important diagnostic tool is the 3D ultrasound, as Ricardo showed. Right? Can I hear you? Please tell me, septum tissues are muscular or fibrous? Can you tell me? Next. Marcella. Is predominantly muscles, against what people think. And this publication we published in 2015, and we did histological study which proved that patients with septum and recurrent pregnancy loss are predominantly muscular. And even more, it is very vascular, Marcella. You hear me? Yes, we can hear you. Okay, and actually there was a very recent study by my friend Stefano Bitocchi, Rudy Campo, which was published just last year, which confirmed also that septum is very muscular, against what people think in the past. So, my friend, why uterine septum causes abortion? There are so many theories. People think that septum causes abortion because the uterine cavity becomes small, too smaller cavity. Some people say because of defective endometrium over the septum. But I want to tell you something, philosophy. If the normal uterus can accommodate 2 and 3 babies, so 2 smaller cavity can accommodate very nice 1 baby, you know. Professor Ozama, you get my point, Marcelo? Professor, you need to pass your presentation. Still on histological structure and vascularity. Yes, go ahead. A mensagem é essa, até para a resposta, já começando a responder para o Eduardo. Eu não sei interpretar isso. E tem o The idea, can you say again, Marcela? Now it's okay. Okay, I was talking about the reason of abortion in cases of septum. Septum is mainly muscular. So, the increased muscular components and abnormal structure of the muscle is a big reason for abnormal myometrial contractility, and that's why the abortion. Next. So, now let us come to a very important point. Should we cut the septum or no for infertility? Everybody heard about the TRUST study. Ricardo, you remember this study? The TRUST study, which is the randomized uterine septum transection. Gabriela, me arruma um fone. Como é que você faz? Você coloca aquele negócio. Que negócio? Aquele negócio, o pequenininho, que tem a bolinha. Okay, so this study Presta aquele fone de volta um pouco. Eu assisti aqui. You hear me or no? Yes, we can hear you. Amanhã eu vou ter trabalho. Você também. Eu não tenho, eu queria ter trabalho. Quer ficar comigo? Now I will come to a nice part. Uma cirurgia dessa. Tá falando. Marcella, do you see the slide? Yes. Yes, we can see it. Não saindo som aqui, André. Okay, let me now speak about the technique of septum Professor Armand, just a incision, second. all right? Is there someone with your microphone open? Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, desliguem todos os microfones. Por favor, desliguem todos os microfones.
I think they have to close the microphone, Marcella, so they can hear me better. Yes, I just told them that. You can go ahead. Thank you. All right. So, the technique that I recommend for the best approach for septum release is to start cutting from below up and move the electrode from one side to other side. So everybody, if you look to this picture, you can see the septum very well, and you can see the tubal ostium, which is the landmark for the level of cut. Do you see that, Marcella? Say yes or no. Yes, we can see it. Okay, so you should have this view very clear, and then next, move the electrode from one side to the other side, like this. Marcella, do you see the tubal ostium now? Yes, yes, we can see it. So, yes, the level of the electrode should be exactly the same level parallel to the tubal ostium. So by this, you know that you're exactly in the midline. Next. And keep moving from one side to other side. Next. Until you finish with this view. Everybody see this view? Yes. Do you see the final view? Okay. So, now we come to the tips and advices for septum surgery. Number one, always operate in the post-menstrual phase. Otherwise, the thick endometrium will hide the view and you cannot see well. And then another very important advice, please, 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 do not dilate. When you dilate the cervix, do not touch the septum by the dilator. Because if the dilator hit the septum, the view will be very bad. If you can do it by the scissor, it's much more safer. And one important point, if you are using electrocautery electrode, don't push forward. Do you hear this point, my friends? Say yes or no. Yes. Do not push the electrode forward. I will try to open my camera and Professor, you should put on play right on the top on your left. No, I want to open the picture for myself to see me. Do you see me now, camera? No. You cannot see me, huh? No, exactly. No, I can't see you. Because I want to make some movement by my hand. I can see some fan on the ceiling. Who is this? Somebody is opening his camera. He should close it. You cannot see me, huh? No, I cannot see you. All right. Okay. So, next. Everybody, do you see this slide or no? Because this is the most important slide in my presentation. Do you see it? Yes. Yes. Okay. Can you read this loudly, Marcella? Read it by your voice. Read, please. Histio tips. Proper distinction of uterine cavity is a major key for intrauterine surgery. Exactly. So this is the most important single advice for hysteroscopic surgery, whether for a septum, myoma, polyp,
do laparoscopy without pneumoperitoneum. Also, you cannot do hysteroscopy without proper distension. In hysteroscopy, there is a lot of leakage. Because when you do hysteroscopy, there is leakage of the water from the cervix and from the tubal ostium. So it is very crucial to maintain proper distension of the cavity. Otherwise, the cavity collapses. Next. Marcella, do you see this slide? Yes, I can see. When intrauterine pressure is less than for me to read it? When Marcella, can I ask you please? No, Marcella, I want you to read it in Portuguese, please. Say it in Portuguese. Tá. Ok. Quando a pressão intrauterina está menor que a pressão arterial, a pressão da água dentro da cavidade vai misturar com a distensão do fluido. O fluxo dentro da cavidade uterina. Just read it. So, obrigado. Obrigado, Marcela. Very much obrigado. This is very important point in hysteroscopy, that the arterial blood pressure is almost 100. If the intrauterine pressure is less and you start to cut in the septum or the myoma, you will have blood coming into the cavity and you will not able to see well. Next. I will show you now a video cutting a septum with an intrauterine pressure less than 100. Do you see this now? The video? Yes, we can see it. Perfect. Desculpe, mas é que pra gente parou. This is a very bad video. Tá indo. This is a very bad technique. Não tem vídeo, não tem vídeo. Yeah, the pressure is very low. É que pra gente parou no histerotips. Pessoal, vocês vão precisar então sair e entrar de novo. Porque tá indo o vídeo sim. So, wait. Everybody, do you see this view now? Yes, we can see it. This is a good view with an intrauterine pressure enough to stretch the cavity. So please observe the video now. Play. Tell me if you see the video playing. Yes, it's playing. It's perfect. So Marcella, look at the electrode. Listen to me and look. Look at the electrode. Look at the tubal ostium. And look at the level of the cut. And look how it's very nice, very clear view. It should be like this, my friends. And please, do not be afraid of the fluid overload. Because if you work with a good speed, you can finish the septum in less than 10 minutes. So there is no chance for the risk of fluid. Everybody, do you see the electrode? Yes, we can see it. Do you see this? Yes, it's perfect. Go ahead. It's perfect. Okay, so when you rotate the resectoscope, you can look at each and every cornea. And listen, my friends, always look at that tubal ostium as a reference point. Marcella, say this in Portuguese, please. Sempre ter os ossos como referência. The tubal ostium is your landmark. Say it again. The tubal ostium is your landmark.
Tá, o nosso ponto de referência sempre vai ser os ossos uterinos. And you stop cutting when both tubal ostium are at the same line. Nós paramos de cortar assim que os dois ossos uterinos estão no mesmo nível. In the same line, Marcella. Both tubal ostia should be on the same line. Os dois ossos devem estar na mesma linha de corte. Is it Marcella speaking or somebody else? It's me. It's Marcella. Okay. So this is the final view, Marcella, now. You can see this is a very beautiful final view. Both tubal ostia are the same line, and you have a beautiful cavity and no bleeding and excellent reconstruction. This is the way it should be. If the intrauterine pressure is low, the cavity will be collapsed and you will not see well. Great. So everybody is happy now? دست خوش. This is before and after. Dast khosh. Who is saying dast khosh? Who? Shirwan, Royal Hospital, yes. Oh, Shirwan. Welcome, Shirwan. Okay. Thank you so much. Next slide. Dast khosh. So now let us see the septum surgery using the scissors. Marcella, do you hear me? Yes, I can hear you. Marcella? Yes, I'm here. Can you tell me why there is no bleeding now? Why? Because of the pressure. Why there is no bleeding? Exactly. It is because of the fluid pressure which causes tamponade and stop the bleeding. So you can work very fast and you can see very well. And again, you look at the tubal ostia, little bleeding. And then this is the final view after septum cut. Are you happy, Marcella? Yes, perfect. Okay. Can you see both tubal ostium at the same level? Yes. And this tension is perfect, right? Yes. Now, Ricardo, I want to show you another video. This is not me. I'm not the surgeon here. But you can see that the surgeon is working with the scissor very close to the septum. There is no panoramic view. I don't like this technique. I don't like this technique. And there is now bleeding. You cannot see the cornea. You cannot see the tubal ostium, which is the reference point. Compare this. Compare now with this view. Now the view is better. Marcella, you see that? Yes, a lot better. The distension is better. The scissor, yes. And the scissor should go more distance. You can see the shaft of the scissor. You can see that? Yes, yes. Compare with this one. Here it's very bad because the scissor is very close and you cannot see panoramic view. Yes. My dear friends in Brazil, you should have a pressure of fluid exactly like Iguazu Falls. You know Iguazu? Hello? Yes, I'm here. Do you know the Iguazu waterfall? Iguazu. Yes, yes. Niagara Falls. A strong pressure. Okay? All right. Okay, next. And now, let us see about the healing of the septum. Everybody look at this. This is a second look after
is a new blood vessels coming to give blood supply to the septum and start some epithelialization. This is after 3 months. Quite perfect. This is after 3 months. Great view. Without estrogen. So after 3 months, you have a complete epithelialization and complete healing. My friends, a very common question after the septum, should we put a balloon? No. Contraceptive device? No. And no need for hormones. You don't need to put any hormones, Marcella. Nothing at all. The healing is excellent without putting anything inside the uterus. Next. So people always ask, which is better to choose? Scissors or resectoscope? So, if you have a thick endometrium, resectoscope is better. For hemostasis, also resectoscope is better, but I want to give an important advice, Marcella. Do you hear me? Yes, I can hear you. Please, 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 when you finish the operation of the septum, if you see some excessive bleeding, please do not be panicked. Do not be afraid. There is no worry of bleeding after the septum. No need to put a balloon. No need to do cautery. I know that it is a little bit worrying for the beginners when they see a gush of blood. This bleeding will stop spontaneously in 2 to 3 minutes. No need to put a balloon, okay? Fluid overload occurs more common with the resectoscope, and definitely perforation is more dangerous with the resectoscope. The skill level is higher with the scissors, and scissors is safer. It is less traumatic and does not affect the endometrium. Next. Marcella, do you see now the slide? Yes, it's your slide. Right? Okay. So now, before I say goodbye to you, I want to say only few lines. For a uterine septum, to cut or not to cut is not the question, but how to cut should be the question. Septum surgery is a plastic surgery. You understand this? Yes. And Brazil are very famous of plastic cosmetic surgeons. I know that. So it is a metroplasty. And people think that it is very easy. No, it is not an easy operation. Unless you do it correct, the patient will not take the benefit. It is not just to cut and forget. No. Where to cut, how to climb up, and when to stop. Sometimes you have to cut more on the left side, more on the right side. The direction of cut is also very important. So, number one, Marcella, I finished now, but I want you to repeat in Portuguese what I say, okay? Okay. Marcella? Yes, I can hear you. Okay. Number one, the uterine distension is a very important point to maintain stretch of the septum and avoid bleeding. Please translate. Ok. A parte mais importante. Pessoal, por favor, desliguem as câmeras e os áudios. Resfriado é vírus. Ué, você já viu resfriado de frio?
Pessoal, por favor, desliguem as câmeras e os áudios. Please, everyone, turn off your audio and your camera. And tubal ostium is your reference point to stop. So you cut up, and then stop when both tubal ostia at the same line. Translate. Professor, can you repeat? Please, everyone. The tubal ostium is your landmark. So you cut up, and stop when tubal ostium at the same line. Nós devemos parar quando os dois ossos estiverem na mesma linha. No need to put a balloon or intrauterine device. Não precisa colocar nem balão intrauterino, nem DIU. And patient can go for IVF or fertility after 2 to 3 cycles. Sorry, can you repeat? The patient can go for an IVF or for fertility treatment after 2 to 3 cycles after surgery. 3 months. As pacientes podem fazer FIV ou inseminação depois de 3 ciclos após a cirurgia. And one last advice, if you are not satisfied during the surgery, you have to stop. Don't keep working for a long time, otherwise fluid overload will happen. So you have to limit the time, the duration of the procedure. Precisamos limitar o tempo do procedimento para que a gente possa evitar a síndrome de intravasamento. And you can do second step later on to complete the residual part of the septum. E aí a gente pode fazer a análise posterior, né, da cavidade para ver como que ficou o procedimento. And before I say goodbye, I want to say thank you very much, Marcella. Thank you very much, Ricardo. I love you all. And it is my dream that we make a training program for Brazilian doctor in Egypt. So, Ricardo, please, as soon as the corona problem disappear, please bring all your friends from Brazil and come, you stay in my home, and I will take you to the pyramids and to ride a camel, and we will make a training program for the beautiful Brazilian doctors. Okay? Okay. It's okay. It's okay for us. I will talk with you. Thank you very much. May I ask you a question? It was lovely to be with you. May I ask a question? You cannot see my picture still? Yes, we can see your picture. You can see me now? Yeah, Pago. Tell me, do you see me or no? No. Not yet. Not yet? The internet in Brazil is not very good. Ricardo, you have to fix that. Sorry. So it is better that, Marcella, it is better that you bring all your friends and come to Egypt here. It is much easier. The internet goes better there, right? Okay, so that's why I say for your presentation. It was perfect. Thank you very much. Professor Lula? Eu. O senhor poderia dar umas palavrinhas aqui para a gente, falar um pouco, talvez, da sua experiência, como que o senhor gosta de abordar as pacientes com sexo feminino? Então, tá bem? O som tá bom aí?
Sim, tá perfeito. O som tá perfeito, a câmera também. Então, eu inicialmente aqui, para arrematar esse nosso final de tarde, eu gostaria de agradecer, primeiro, a sua instituição, o Hospital Nossa Senhora das Neves, de João Pessoa, na Paraíba, que nos ajuda, né, a organizar essa live. Segundo a você, que é uma pessoa muito jovem ainda e tem essa disposição e a coragem de partir para organizar coisas desse vulto. Trazer um professor internacional, que alguns de nós já tivemos a oportunidade de vê-lo se apresentando na Europa. É uma pessoa particular, que dá umas aulas muito boas e faz um barulho muito grande nas suas aulas. Vocês aqui não viram o som que ele coloca nas coisas. Hoje ele estava, vamos dizer assim, discreto, né? Normalmente ele faz muito barulho. Assisti a aula do nosso colega, que nós já estamos acostumados a ver, do Lasmar, que acabou de lançar há 1 ano, 2 anos, aí lançou o livro do Tratado de Ginecologia e também faz cursos no Rio de Janeiro. Então foi um final de tarde muito proveitoso, ter a oportunidade de ver todo esse povo aí reunido e você comandando toda essa coisa. E como eu disse, por ser uma ginecologista jovem, está de parabéns, de verdade, por ter coragem de se meter nessa coisa toda. Isso é a primeira e mais importante coisa para dizer. Segundo, eu gostaria de dizer que essa coisa da septoplastia, nossa, olha, a septoplastia esteroscópica, essa cirurgia é o maior contraste que existe no mundo da esteroscopia. Não tem contraste maior. Imagine vocês que antigamente, quando você falava em cirurgia para septoplastia, a gente ia lembrar das cirurgias de Strasmann. Era uma coisa complicada, arriscada, demorada. Você tinha que aguardar uns 6 meses depois de fazer uma cirurgia abdominal, com a sutura do útero no sentido contrário, muitas das vezes em 1 ou em 2 fases, porque todo mundo morria de medo de que essa paciente, no momento, se conseguisse engravidar, quando chegasse na hora do trabalho de parto, poderia ter... Eu me lembro bem, eu já sou de um time aqui mais antigo, assisti às aulas do professor Delácio, e ele falando sobre a coisa mais dramática que era a paciente entrar em trabalho de parto, eventualmente, e haver a ruptura uterina. O risco imenso, não só para a mãe, como para o feto. E hoje em dia, toda essa confusão... Tá valendo? Tá me ouvindo? Tá passando aqui? Então, toda essa confusão hoje em dia ser transformada numa cirurgia bem mais simples e por um tempo muito menor. Nós estamos falando aqui, ele acabou de falar em cirurgia de 5 minutos, 8 minutos, vamos botar 10 minutos para todo mundo conseguir fazer essa cirurgia, seja usando pinças, seja já utilizando esse sistema do ressectoscópio, seja até usando o morcelador do Bigatti. O Bigatti também tem uma experiência disso. E lembrem-se vocês que o Bigatti já tem um aparelho mais novo até, que era o de 26 frentes, e hoje a gente tem um de 19 frentes, que você pode fazer no ambulatório. Se a gente for conversar com o professor Alfonso Arias, ele faz essas cirurgias mais simples de metroplastia no consultório, sem precisar sequer de centro cirúrgico. Então, houve uma diferença imensa. O aparecimento também da ultrassonografia 3D facilitou demais. E aí eu vou lembrar aqui o que fala um professor que dá curso aqui para mim, chamado Lucas. E o Lucas, ele fala, a gente também precisa ter o nosso ultrassonografista, vamos dizer assim, de paixão. Não é mandar simplesmente para o laboratório e aguardar qualquer resultado. Não. A gente tem que ter aquele nosso acostumado a fazer as nossas coisas, a fazer nossos trabalhos. Então, tudo isso modificou demais. Antigamente era muito complicado. Hoje em dia ficou tudo mais simples. Então, usar ultrassom 3D, usar a ressonância magnética para fazer o diagnóstico e partir para a cirurgia mediante um diagnóstico correto e certo e tranquilo. Isso é o principal. Lembrar também que no diagnóstico dessas situações, as alterações do trato genital e do trato urinário são muito importantes também, porque tem a mesma origem embriogênica.
E as cirurgias a gente viu, não são cirurgias simples, como ele chamou a atenção. As cirurgias requerem um cuidadozinho a mais. A gente tem que passar aquela linha ligando um ósteo ao outro, uma linha imaginária que é o nosso limite máximo. Para quê? Porque se eu ultrapasso o limite máximo, eu tenho, primeiro, uma possibilidade de me deparar com vasos mais calibrosos. Então, com isso, vai me obrigar a ficar ali cauterizando um ponto e outro. Segundo, se eu avanço ainda, eu posso me dar com a perfuração uterina propriamente dita. Então, a cirurgia não é complicada e tem várias possibilidades. Tem gente que ainda hoje prefere fazer com tesouras. Tem gente que prefere usar as ponteiras de mono, de bipolar, e hoje até mais modernamente, não estou dizendo que é o melhor caminho, eu não tenho essa experiência ainda toda nesses casos utilizando o morcelador, até com o morcelador, e agora a gente tem uma miniaturização mais importante, que são esses morceladores ambulatoriais, de 19 frentes, do mesmo jeito que a gente tem o ressectoscópio, o mini ressectoscópio. Então, a esteroscopia cirúrgica, ela hoje, 70% dos casos, elas são de resolução ambulatorial. Então, esse aí vai ser uma coisa que, com um pouco mais de experiência, a gente vai poder criar uma experiência maior e chegar na próxima vez aqui e dizer para você, olha, eu faço com o morcelador, eu faço isso. Temos limitações várias, não só de dispor dos equipamentos pelo custo, esses morceladores são muito caros, o custo não está muito à nossa altura, a gente apanha muito ainda para conseguir essas coisas, mas tudo isso veio para melhorar uma cirurgia que era um drama. Operava hoje, 6 meses para esperar a cicatrização, mais 6 meses para o cara deixar a paciente engravidar. Hoje em dia, ambulatorial, hoje em dia, a 10 minutos. Então, mudou demais da conta, é onde a esteroscopia mostra o seu contraste de forma mais importante. Então, eu acho que isso é importantíssimo, como eu acho que é importantíssimo você, Marcela, organizar outras lives desse tipo, entendeu? Mostrar que a gente aqui pode ouvir, pode comentar, a gente pode mostrar nossas experiências para esses colegas internacionais, porque a diferença maior, às vezes, é dispor um pouco mais de equipamento. Paciente a gente tem demais, coragem a gente tem, e mulheres dispostas também. Está aí você mostrando a disposição da mulher nordestina, da mulher da Paraíba. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de fazer esses comentários, dar um abraço no Osama, dar um abraço no Ricardo e agradecer a todos aí pela atenção e pela audição. Obrigado. Professor Lula, o prazer é todo meu, da nossa equipe aqui do Hospital Nossa Senhora das Neves. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu vi o professor Osama falando que ele não recomenda, né, o uso de nenhum método pós-operatório para evitar sinéquias, né, aderências. O senhor costuma usar aí, ou o senhor, professor Lasmar, vocês costumam usar ou não? Olha, eu não faço absolutamente nada. 60, 90 dias depois, a gente faz uma esteroscopia ambulatorial novamente e observa a situação em que ficou essa cavidade. Se por acaso tiver aparecendo alguma sinéquia, alguma coisa esteja se formando, como elas vão ter menos de 6 meses de evolução, serão sinéquias frouxas, que a gente, às vezes, só com o fato de distender a cavidade, já pode ser suficiente para desfazer essas sinéquias mucoides, essas sinéquias tranquilas. Ou, se for o caso, você pode usar uma tesourinha e dar um kick aqui ou acolá. Não tem necessidade, no meu entender, de nada, não coloco nada, não faço estrogenoterapia, não faço nada desse tipo para avaliar novamente essa cavidade e liquidar o tratamento dessa paciente. Marcela, eu também não faço nada porque, como prevenção, eu acho que a esteroscopia de controle é a melhor prevenção de sinéquia. Então, essa intervenção que causa pouca sinéquia, não tanto quanto na miomectomia, e aí eu não faço. Eu só queria, não sei se eu tenho tempo para falar alguma coisa sobre cirurgia, se é possível ou não. Tem, eu acho que... Bem, a plataforma nos deixa falar o quanto quisermos, então... Não. Ok, aqui, vamos não fala isso porque aí não para, né? Mas assim, eu acho que a explicação do professor Zama
ela foi bem clara. É uma mudança na técnica da septoplastia. Normalmente, com aquela alça que vocês viram, que é a alça de Collins, a técnica que foi inicialmente oferecida é uma técnica que você ia ao encontro do septo no sentido do fundo. E o que ele faz é uma técnica lateral que é similar à que eu faço, eu também faço assim, porque você sempre mantém a linha paralela aos ossos tubários e vai fragilizando o septo de um lado e de outro e vai cortando lateralmente. Isso daí é mudança de técnica, isso é importante, até para diminuir a chance de perfuração. Uma outra coisa que eu falo, que eu tento explicar, é quando você tem dúvida se você está no fundo ou não, e muitas vezes isso acontece, você com a própria alça de Collins, sem energia, forçando esse fundo do útero, você vai ter a noção da resistência, se está na musculatura ou se você ainda tem parte fibrosa. E eu faço isso com frequência. Eu vou distendo aquele fundo, aonde tem fibrose, eu vou e secciono. Mas, como o Lula falou também, é muito importante você ter um diagnóstico claro e certo, porque não é infrequente você ter associação de malformações. Então, você pode ter, como eu mostrei, e é uma coisa que eu fiquei preocupado em colocar, um diagnóstico preciso, que você vai ter um útero bicorno e septado, um útero arqueado e septado. Então, você tem que ter noção de que o limite, às vezes, não é o osso tubário. O limite é quando você está na parede do útero. Então, isso é que é importante. Normalmente, no útero só septado, este limite é a linha dos ossos tubários. Mas se você tiver um útero com septo e bicorno, o limite não vai ser os ossos tubários. Então, isso é importante colocar bem claramente para não haver nenhum problema nisso. Excelente. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. E quanto ao preparo pré-operatório, vocês costumam usar alguma coisa ou também não? Bom, eu diria que eu não faço nada. A única coisa o único meu preparo é tentar fazer sempre na fase pós-menstrual. Nessa época eu vou me deparar com um endométrio mais careca, mais liso, mais fino, menos vasos, deve sangrar menos o restante se por acaso eu tiver algum toque excepcional, mas de maneira geral eu não faço nenhum preparo especial para fazer essas pacientes, não costumo usar análogo nesses casos, eu só marco a minha cirurgia logo após a menstruação. Joia. Eu faço a mesma coisa no período pós-menstrual recente. A única cirurgia que eu faço um pouco mais tarde, estereoscópica, é a lise de Sinek. Não faço na segunda fase, mas faço no pós-menstrual um pouco tardio, ainda na primeira fase, porque eu quero endométrio para recobrir a área, coisa que eu não tenho problema no septo, porque normalmente há uma invaginação para a musculatura desse septo. Existe uma técnica que vem sendo colocada, foi apresentada em trabalho semana passada, que é usar uma ressecção do septo. O Osama apresentou uma secção do septo. Então, o Atílio, semana passada, publicou uma proposta de ressecção desse septo. Ele sinalizou que teria tecido fibroso também no miométrio. Então, isso é uma coisa que foi apresentada agora, recente, ainda não está influenciando totalmente a técnica, mas a técnica atual é a de secção, não de ressecção de septo. Certo. Tem uma pergunta aqui no chat. Só um minuto. Não chegou ainda, desculpa. E me fala outra coisa, por favor. Por quanto tempo vocês liberam a paciente para gestar? E se a paciente não tem história de infertilidade ou de perdas recorrentes, mesmo assim, os senhores geralmente recomendam que haja o procedimento cirúrgico ou não? Nas pacientes assintomáticas, digamos assim. Olha, eu fiz essa pergunta há uns 15 anos atrás para o René Friedman, perguntando para ele, se aparecer um septo, eu opero de qualquer jeito? Ele falou, se for muito pequeno, ou por acaso, se você tiver a dúvida se é um útero arquado,
e por acaso disso, e uma paciente que nunca engravidou, você de repente pode até esperar um pouco, mas a rigor, se você tem o diagnóstico, você deve fazer a cirurgia. Porque eu imagino também que deve ser uma coisa muito triste para um casal, eventualmente, abortar na primeira, na segunda vez. Isso deve ser um drama muito grande dentro da família e na própria relação do casal. Então, se tiver um septo, como a chance do primeiro trimestre em particular é muito grande de um abortamento, eu aconselho que, em apresentando uma formação, um septo, e como o septo também é uma cirurgia, não quero voltar naquilo lá para dizer que é simples, quando ele falou que não era simples, mas vamos dizer que é uma das cirurgias mais tranquilas para se fazer esteroscopia numa mão bem experiente, eu acho que deve fazer. Eu acho que a gente não deve ficar esperando, não, porque a gente tem chance, aumenta muito a nossa chance de sucesso, e o que vai interessar para o casal não é a nossa estatística, mas é o filho na casa dele. Ótimo. Eu recebi uma outra pergunta aqui pelo WhatsApp, e a Jordânia de Brasília, ela está perguntando quais são os valores de extensão média da cavidade que os senhores recomendam para a septoplastia. Que o Osama recomenda fazer pressões mais altas. Vocês têm a mesma conduta no Rio e em São Paulo, ou como que vocês fazem com a questão dos valores da pressão intrauterina? Até quando? Até quanto? Quer que eu fale? Você está começando sempre, pode falar. Então, eu faço os valores normais, eu não mudo muito, não. Eu começo a cirurgia colocando ali entre 100 e 110 milímetros de mercúrio de distensão, e é por aí que eu vou. E, normalmente, o padrão médio é 300 milímetros de líquido, né, que você vai jogar o líquido na cavidade, e com a pressão em torno de 100, 110. Com isso, raramente vai acontecer algum momento em que eu precise aumentar ou diminuir. Eu não tenho grande problema com isso, não. Bem, assim, vamos colocar a cirurgia em si. Essa cirurgia não é uma não leva a overload, a intravassamento com frequência, porque nós trabalhamos em área mal vascularizada ou sem vascularização. E por um tempo muito curto também, né? Então, assim, você não tem. Neste caso de septo, a pressão alta ela tem alguma vantagem, porque você consegue ter uma visão mais panorâmica. Então, assim, eu não tenho problema de uma pressão alta para operar septo. Então, eu não trabalho sempre com a pressão alta, porque quando você trabalha com pressão alta, você empurra todas as lesões para o miométrio. E isso é ruim quando ele fala em mioma. Essa é uma discordância que nós temos. Eu não comungo da ideia de pressão alta para mioma, principalmente quando eu estou trabalhando com mioma com componente intramural. Porque aí eu dificulto a técnica, porque eu faço técnica diferente, que é de mobilização e não de fatiamento. Mas isso é uma coisa que vocês vão ver depois, quando a gente apresentar isso daí. Então, assim, no septo, eu acho que é interessante, em alguns momentos, você aumentar a pressão. Então, eu não vejo problema disso. Eu trabalho com pressão normal e aumento de vez em quando. Eu aumento muito a pressão quando eu estou trabalhando em outras áreas que são mais cornuais. Porque se eu não tiver uma pressão alta, eu não vejo o ósseo tubário com precisão. Se eu trabalhar com pressão baixa, eu vou ter um pseudo-ósseo. Então, eu aumento a pressão quando eu estou trabalhando em lesões justacornuais. Mas no septo é interessante para você ter a visão dos dois ósseos e se alinhar bastante, de vez em quando aumentar um pouco a pressão. Eu concordo com ele no septo. No mioma eu não concordo. Acho que assim, as imagens dele são bonitas, porque ele trabalha com a pressão alta. Ele criou um insuflador para ele, um esteromate para ele, que tem uma pressão maior do que o tradicional. Assim, então, sem dúvida, as imagens dele são maravilhosas, né? Porque ele não tem sangue. Como você mesmo viu, o sangue some da tela porque a pressão toda fica maior. Fica muito bonito, mas eu acho que é arriscado, porque você tem que ter um tempo rápido para fazer a cirurgia. Porque o overload acompanha volume que entra e tempo que entra. Se você tiver uma pressão alta, o volume está entrando. E um tempo alto, você corre o risco de absorção, sim. O segredo aqui, no caso aí, é porque o tempo é 9, 10 minutos. Não tem nem tempo de você ter um problema. Então, você pode estender um pouco mais. O segredo daqui de você ter que usar o aparelho, por exemplo, o endomate, é que à medida que você vai avançando no seu corte, vai distendendo a cavidade, as coisas vão se apresentando de forma mais claras, né? E o tempo é curto. Então,
6 minutos, 7 minutos, não vai acontecer nada excepcional. Excelente. Recebi uma outra pergunta da doutora Camila, que é daqui do hospital. Ela falou em específico a FIV. Vocês recomendam fazer algum tratamento pós-operatório ou não? De preparação do endométrio ou não? Para os pacientes que vão para a FIV. Olha, não tenho grande experiência com isso, porque não trabalho muito com serviço de reprodução. Agora, essa cirurgia, eu diria para você que eu faço a cirurgia de maneira estanque. Não mexo com nada diferente. Terminou a cirurgia, no mesmo mês, talvez não, no seguinte, eventualmente, se essa paciente engravidar, vamos fazer uma festa. Entendeu? Não tem problema nenhum, porque o grande drama e a grande solução dessa cirurgia é você não ter lesão na parede, não teve corte, não tem sutura. Então, com relação a isso, uma vez que o endométrio dela se restabeleceu, eu posso sair para fazer o que eu quiser. Se você quiser fazer um tratamento, se acha que vale a pena, faça. Eu não faço nada. Eu espero pelo menos uns 2, 3 meses para ver se ela vai engravidar naturalmente. Eu vou nessa base. Perfeito. Pela cirurgia, não há qualquer necessidade de tratamento. Ok? Na parte cirúrgica, não há qualquer necessidade de tratamento para que a paciente engravida. Agora, ela vai fazer tratamento ou não, é diferente de sinéquia. Porque sinéquia, a gente tem uma agressão na basal. Então, essa é a diferença. Então, eu preciso, por vezes, fazer algumas coisas com o objetivo de tentar melhorar a possibilidade de ter um endométrio mais de qualidade para a anidação. No septo, isso não acontece. É só uma alteração na forma, não uma alteração na função endometrial. Perfeito. Camila completou a pergunta dela em questão a como a gente poderia ajudar esse endométrio a regenerar, tendo em vista a menor vascularização, né, daquelas pacientes que vão para a FIV. Ou também não... Olha, eu acho que essa cicatriz aí vai ser pequena. Camila, eu aconselharia você a esquece esse endométrio e vá se preocupar se essa paciente conseguir engravidar pelo método normal. Não tem nada de excepcional aí que vai acontecer em relação à fertilização dela. A fertilização dela é como se fosse praticamente outro capítulo. Concordo plenamente. Não tem necessidade de fazer nada. Pela cirurgia, nenhuma medida vai fazer melhorar, porque não tem necessidade de melhora. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do Elvio. Elvio pergunta qual tipo de equipamento costuma utilizar, mono ou bipolar? E qual a potência do cautério? Se você for para fazer essa pergunta para o professor Alfonso Arias, ele vai dizer que nem uma coisa nem outra, que ele prefere a tesourinha dele e para fazer isso no ambulatório. Né? Se você vai usar mono ou bipolar, o que você tem que ficar atento aí é para saber com que líquido você vai promover essa distensão. Aí é aquela coisa que tudo que aconteceria no centro cirúrgico, e que a gente só ia pensar quando fosse usar o ressectoscópio, aquilo trouxe tudo aquilo para o ambulatório. Se você preferir fazer com monopolar, ótimo. Glicina, manitol, sorbitol. Se você preferir usar soro bipolar, você vai usar o soro fisiológico. Se quiser que eu diga escolher um dos 3 qualquer, talvez o mais tecnológico hoje, que é o bipolar, talvez seja o mais adequado, porque vai mexer menos com a fisiologia da cirurgia e com a paciente em si. Então, se você eventualmente teve dificuldade, precisou demorar um pouquinho mais, qualquer coisa, então essa absorção vai ser mais fisiológica, tudo é mais tranquilo, você pode usar o bipolar. Vai ser mais caro também, saiba disso. Porque a diferença dessas alças, do bipolar você usar uma alça dessa de 3.000, para uma alça de monopolar que vai te custar 500. E tecnicamente, se for por detalhes, o bipolar é melhor. Mas você pode fazer tudo só com a tesourinha mesmo e ficar mais ou menos uma pela outra. Não vai ter uma diferença tão importante assim, uma coisa que vai ser como se fosse só um traçado, um corte só. Bem, o que acontece? Mais importante do que do tipo de energia, como o Lula falou muito bem,
isso não inviabiliza a técnica. Eu acho que o importante é você discutir a técnica. Para septoplastia, você tem que usar a alça de Collins. Você tendo a alça de Collins, o instrumento que você tiver, ou se você não tiver ressectoscópio, se você tiver uma boa tesoura, a gente faz muito frequentemente com uma pinça chamada saca-bocado, que ela tem um corte duplo muito eficiente. E eu faço, às vezes, no consultório mesmo com a saca-bocado, um septo menor. Mas, assim, o importante é você usar, se você vai fazer uma secção do septo, alça de Collins. Se você vai... E parou aqui? Professor Lasmar? Travou, não foi? O do professor Lasmar travou. Professor Lasmar. Não, sem problema. Me fala se tem alguma pergunta a mais. Não, eu acho que respondemos todas. Ótimo. O Lasmar, se ele estiver ouvindo a gente de alguma maneira, ele pode sair e entrar novamente, que ele resolve essa questão. Isso. Agora, eu quero aproveitar, já que não tem mais perguntas, e que essa live aqui foi toda organizada a partir de João Pessoa, eu quero dizer da minha satisfação e alegria de falar inicialmente para Paraíba, porque eu tenho a minha avó, entendeu, de Areias, eu tenho meu avô e meu pai de Campina Grande, então eu me sinto, de certa forma, paraibano e fico muito feliz e muito orgulhoso disso aí tudo começar na Paraíba e, mais do que para o Brasil, para o mundo todo. Eu fico muito feliz, fico muito grato pela oportunidade e agradeço mais uma vez. Para nós é uma honra ter recebido todos vocês aqui para esse nosso primeiro webinar. E eu já até adianto que haverá outros convites. Espero que vocês possam aceitar também. Senhor professor Lula, foi um prazer. Né? O senhor que é nosso conterrâneo aqui. Obrigada de verdade por ter compartilhado tanta coisa boa aqui com a gente. Professor Lasmar, conseguiu voltar? Hoje consegui voltar e queria agradecer você no ar, porque hoje foi complicado apresentar essa aula, mas espero que tenha saído do agrado de todos, que tenha sido importante e tenha acrescentado alguma coisa no conhecimento das pessoas. Então, agradeço a você, agradeço ao Lula, estar presente com ele, é sempre um prazer estar com o Lula. E não sei se se chama de mesa, né, Lula? Mas num evento que a gente possa estar junto, vendo. É um prazer e espero que todo mundo esteja bem, saúde e bem protegido. Felicidade para todos e um grande abraço. Obrigada. Professor Osama, are you there? Bem, pessoal, acho que o Osama saiu. Tá, já passou de meia-noite lá, né? Então, pessoal, queria agradecer a participação de todos vocês. Aproveito para convidar para o nosso próximo webinar, que vai ser sobre endometriose. Em breve mandaremos o link. E dizer que foi um prazer de verdade recebê-los aqui. Muito obrigada, professor Lasmar e professor Lula. Recebam o meu abraço virtual. Muito feliz mesmo de ter vocês aqui comigo. Obrigada por ter aceitado o convite também. Obrigadão, um abraço a todos. Grande abraço para você. Beijo grande, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada.